Para falar agora do papo esportivo, porque vamos falar com o Lucas Mateus e também o John Aguiar. O Lucas que foi campeão, foi medalha de ouro, né, no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que foi lá em Lisboa. Lucas, seja muito bem-vindo ao Esporte Amazônia. Bom dia a todos. Obrigado por mais uma vez ter essa oportunidade de estar aqui comentando sobre mais uma vitória nossa. Tá certo, show de bola. Seja bem-vindo também, John. Bom dia. É bom sempre vir falar um pouco das vitórias, né? Trazer aí que o Amazonas foi mais uma vez ao pódio, aí, a conquista que tivemos, e falar também um pouco das dificuldades que tivemos de chegar até essa conquista. E também do orgulho do filho, né? Claro. O orgulho do filho, que esse é o bicampeonato dele europeu, então é difícil não se emocionar com essas conquistas. Tá certo. Por falar nesse lance do bicampeonato, já é a segunda vez, né? Fala um pouco como é que foi a primeira vez que você foi participar. A primeira vez foi uma experiência muito diferente de todas que eu tive, porque horas antes do voo, eu ainda não tinha passagem. Aí meu pai pegou e falou: "Tu quer ir, filho?" "Quero." Daí a gente falou com meu tio, a gente pegou o cartão de crédito dele, comprou passagem na hora e a gente achou que era euro e era libra. Nossa. Quando foi pagar, deu muito mais do que a gente pensava. E acabou que eu fui sozinho para um país que eu achava que era mais fácil. É até um pouco mais fácil que os Estados Unidos, por conta da língua. Mas eu viajei sozinho, eu não conhecia tanto a pessoa que eu ia ficar lá no hotel. Mas aí eu fui, conheci, consegui chegar lá. Eu cheguei até 24, não deu nem 24 horas antes que eu cheguei lá antes da competição. Então eu cheguei, já fui logo descansando. Eu cheguei, descansei, no outro dia eu lutei. E eu fiquei feliz por isso. Mas desse ano, no ano de 2016, a primeira competição que eu lutei foi essa. Eu cheguei mais tranquilo, já sabia como era. Então, cheguei na terça-feira, lutei no sábado, consegui descansar bem, consegui focar bem pro campeonato. Foi legal. Mas no ano passado foi uma pressãozinha. Esse ano a competição foi em Lisboa, né, lá em Portugal, entre os dias de 21 a 25, né? São mais ou menos quantas horas de viagem daqui para lá? Eu peguei um voo esse ano de mais ou menos 19 horas. Que eu fui para Belém, de Belém fui para lá. Aí foi mais tranquilo, mas ano passado eu peguei um voo um pouquinho mais longo, que eu fui para o Rio, depois fui para a França, da França que eu fui para lá. E eu não conhecia nada da França, né? E muito menos sabia falar a língua dos caras. Eu saí correndo com a mala com uma mochila aqui do lado que não tinha como despachar a bagagem, porque eu queria chegar o mais rápido possível lá. Então eu saía correndo e era cansativo demais. Mas deu tudo certo e é um pouquinho mais longe, acho que deu umas 22 horas indo pra lá ano passado. Esse ano foi um pouquinho mais curto e mais tranquilo. Porque tinha um dia de antecedência, então estava mais tranquilo. Deu para descansar melhor, deu né? pra descansar. Agora, João, o apoio da família é fundamental, né? Para uma vitória, para conquistar a vitória comum. Sim. Se não fosse a família, nós estaríamos bastante fora de competições. A gente não teria esse currículo tão vasto, né? Aí, todo ano que tem competições internacionais, a família é a que mais apoia, que mais coopera. E meus dois irmãos são os que mais acreditam, né, junto conosco. E uma coisa que o Lucas ainda não lembrou foi que a cada competição internacional existe uma dificuldade diferente. Esse ano ele sofreu uma lesão, uma luxação no braço, que tinha sido afastado por 30 dias de competição. Então, quando chegou para competir, ele se lamentando no carro para mim, falando: "Pai, acabou para mim, não dá para me competir." E eu falei: "Não, é superação, cara. Teu braço não está quebrado, vamos ver o que o médico vai falar. E a partir daí nós vamos fazer o tratamento correto e você vai competir, filho. Eu quero te dizer que tu vai ser campeão." E aí ele olhou: "Tá bom." Foi e conquistou, né? Difícil falar disso porque quem conhece o Lucas sabe que ele não lutou 100%. As pessoas até acham que está 100% porque são coisas que a gente não abre para todo mundo. Às vezes são estratégias de luta que a gente faz para que a conquista venha correta. Aí a gente fica calado, não diz para ninguém que tá com lesão, que está machucado aqui ou machucado ali. É para poder a gente conseguir o objetivo.
E esse objetivo esse ano, graças a Deus, não foi 100%, foi 50%, que a meta era categoria absoluta, mas como a categoria veio, a gente falou, não, filho, vamos poupar para as próximas competições. Por conta dessa lesão, né, você teve de lutar categoria acima da sua, né? Foi, no meu peso tinham mais ou menos uns 23 atletas e eu falei, eu não sei se eu vou conseguir fazer 5 lutas. Porque 5 lutas na minha categoria são 5 lutas movimentadas, então fazer 5 lutas arriscando todo o tempo, eu não sei se eu ia estar 100% lá até o final. Porque meu braço estava doendo e lá no frio dói mais ainda. Aí eu peguei, olhei todas as categorias e eu vi que no super pesado tinham 2 pessoas só. Eu falei, pai, eu vou lutar nessa categoria aí, me inscreve, que aí eu vou fazer mais força, mas eu vou fazer 2 lutas só. Aí ele me inscreveu, perguntou se eu queria lutar mesmo, eu falei que sim. Chegou lá, na hora da pesagem, a moça olhou pra mim assim, eu me pesei, deu 66 quilos, ela olhou assim pra mim, você vai lutar até esse peso, até 90 quilos? Aí eu falei, vou. Ela, você gosta de lutar com os fortes, né? Aí eu falei, tem que lutar, né? Temos, né? É o que Tem que temos. lutar. Aí eu peguei, lutei, graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz 2 lutas com um cara bem forte e fiquei sentindo dor no meu braço, por isso que eu não lutei o absoluto, mas eu queria lutar, eu deixei um pouco de... Foi como um vazio no meu coração da vontade de ganhar. Mas a gente tem que, às vezes, ter a consciência de que o outro atleta também está treinado, o outro cara também está treinado, e que se eu perdesse, eu ia ficar chateado comigo mesmo. Porque eu sabia que eu não iria perder se eu estivesse bem, mas também eu não queria... como se eu estivesse desmerecendo o meu atleta por estar machucado, o cara que fosse lutar comigo. Aí eu falei, não vou nem me inscrever, que se eu perder eu vou ficar com raiva de mim mesmo. Tá Aí eu certo. não me inscrevi. Foram aí 2 lutas, né? Mesmo lesionado, foi lá, fez bonito, conquistou a medalha. Mostra aí a medalha. Medalha bonita aí do Europeu de Jiu-Jitsu. Agora perguntar aí do John, como é que tu te sente aí depois que recebeu a notícia que ele conquistou essa medalha de ouro? O coração ficou alegre, né? Foi 5 horas da manhã por causa do fuso horário. E 4 horas da manhã já ansioso, já estava com a televisão, com o computador ligado, já tudo organizado, tudo certinho para não perder um momento da luta, né? Assim, o orgulho é muito grande. A gente que batalha, que luta para levar nossos filhos pro melhor deles, e a gente dá sempre o melhor, né? Aí, assim como tem muito pai que faz o mesmo pelos filhos, eu procurei fazer o mesmo pelo meu, e o orgulho é imenso de poder levantar a bandeira do Amazonas, bandeira de Manaus, fazer com que o povo olhe pra gente aqui e tenha um respeito pelos atletas amazonenses. Que além das dificuldades, chega lá, supera tudo e ainda conquista o ouro. Essa é a maior parte do orgulho que eu posso dizer assim. Nosso Amazonas tem guerreiros, aguerridos e campeões. Que apesar das dificuldades, vão lá, representam o estado inteiro, né? Parabéns, Lucas. Lucas, você faz jiu-jitsu desde os 7 anos, é isso? Isso, desde os 7 anos. Quais foram as competições mais importantes que você já participou? Ano passado, o meu primeiro mundial foi um dos campeonatos mais importantes que eu competi. Eu senti uma emoção, uma vibração diferente pelo fato de ser um mundial. E eu tava lutando aqui e os faixa preta estavam lutando também. Muita gente que eu só assistia e via lutar assim, eu ficava, caraca, aquele cara é bom pra caramba, lutando. E eu lutava aqui e do nada, quando eu tava saindo da luta, o faixa preta ia lutar, ele entrava na mesma hora que eu, então eu sabia que ele tava assistindo minha luta. Eu vi, caraca, cara, tava assistindo minha luta e eu assistia dele. Aí foi uma emoção diferente, foi um campeonato muito bom, mas tem vários campeonatos que eu luto que ficam na lembrança. Todos os campeonatos são importantes pra mim, todos que eu vou, eu entro pra ganhar, eu vou pra ganhar. Eu nunca penso que eu vou perder. Isso pode ser até ruim pra mim. E eu treino só pra ganhar, não penso em perder, porque não me sinto nada bem perdendo. Então, ou eu tô bem pra lutar e vou lá e ganho, ou eu não tô bem nem me inscrevo. Porque eu não gosto de perder. Lucas, lá no teu painel, tu deve ter um painel na tua casa cheio de medalhas. Desde os 7 anos até agora, deve ter um painel de medalhas. Quantas medalhas tu tem? Eu não sei, eu ainda não contei quantas medalhas eu tenho, mas da última vez que contei eu tinha umas 55 e 51 medalhas de ouro. E eu perdi poucas vezes,
Mas as vezes que eu perdi, todas as vezes eu treinei o triplo do que eu treinava antes. Agora eu tenho os 2 cinturões que eu ganhei no Five em 2014 e ficam lá as medalhas mais importantes que eu venho conquistando até agora. Tá certo. Lucas, conquistou o ouro aí no Europeu de Jiu-Jitsu lá em Lisboa. Agora o próximo passo é recuperar o braço, né? Eu tô fazendo a recuperação do braço e eu tenho uma lesão antiga também no ombro e tô fazendo a recuperação. Tem alguns campeonatos importantes que era para eu lutar esse ano, e esse ano não, esse mês agora de fevereiro que começou, mas eu vou optar para a recuperação em março, lutar o Pan-Americano nos Estados Unidos e espero lá estar 100% e ganhar a categoria absoluta, que eu não me contento só com uma medalha, tem que ganhar 2. Tá certo, show de bola. Então, pedir para finalizar, vocês fazerem seus agradecimentos. Eu queria agradecer a todos que me ajudaram, a todos os amigos de treino e a todos os patrocinadores, que o Garcia, o La Parrilha, o Espaço Saúde, o pessoal do Rush, a Moia, todo mundo que me ajuda, a equipe lá, a minha equipe, a Checkmate, a Academia Ivaniel Oliveira, que todo mundo treina comigo, puxa o meu treino, e a minha família. Se não fosse a minha família, seria quase impossível eu ser atleta. Tá certo. John, obrigado pela sua participação. Obrigado aí, bom dia. Agradecer a Amazon Site pela oportunidade que vem sempre dando ao esporte, principalmente ao jiu-jitsu, que as conquistas que temos dado aí ao Amazonas sempre dá a oportunidade de a gente falar. E os patrocinadores, né, que sempre acreditam e apoiam as nossas competições.